Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês estejam bem. E hoje eu vou trazer um pouco assim da minha rotina, né, das minhas vendas daqui de casa, né. E também eu vim trazer a receita do salgado de forno, que eu coloquei aqui no vídeo, se eu não me engano foi o vídeo anterior, se eu não me engano. Mostrando, né, o pãozinho já feito, e perguntei se vocês queriam a receita, e eu recebi alguns pedidos, né, então eu trouxe aqui, e eu espero muito que vocês gostem, vale super a pena testar, tá? E é isso. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve aqui embaixo, e é isso, então fiquem aí com o vídeo, né? E é isso, eu só sei falar e é isso. É porque eu fico com vergonha quando eu fico aqui na frente da câmera, mas tudo bem. Então, vamos lá pro vídeo. Então, os ingredientes eu vou deixar na descrição, tá? Mas aqui eu tenho um ovo, uma colher de açúcar e meia colher de sal. Colher de sopa, né? Aí aqui eu tenho meio copo de requeijão de água em temperatura ambiente e 4 colheres de óleo ou azeite. E também tenho a metade de um copo de requeijão, né, de leite líquido, tudo em temperatura ambiente, tá? Aí eu vou usar esse pacotinho, né, de fermento biológico, 10 gramas. E também vou usar a farinha de trigo, a tradicional, tá? Ela que já é própria para pão, pizza, essas coisas, não é a com fermento. E esses são os nossos ingredientes, né? A farinha a gente vai usar em média 3, na verdade, copinhos, tá? De farinha de trigo. Daí eu venho misturando o líquido, né? Todos os líquidos primeiro e depois eu vou acrescentando a farinha. Aí quando eu já não consigo mais mexer com o garfo na vasilha, aí eu polvilho um pouco de farinha na mesa e venho sovando com a mão. Eu sovo mais ou menos uns 15 minutos, passando de uma mão para outra, sovando bem, porque isso é que vai deixar o nosso pão bem fofinho, né? Aí daí eu tenho queijo e presunto, eu vou usar esses dois para fazer o recheio. Eu vou usar esse mini processador aqui para poder deixar tudo bem trituradinho, tá? Então esse vai ser o nosso recheio. Depois da massa já ter descansado por uns 45 minutos, eu venho dividindo ela. Eu divido no meio de novo, e depois eu corto, cada pedaço que ficou eu corto no meio de novo. Então me rendeu 8 bolinhas, né? No caso 8 salgados, né? Ou então se fosse pão, 8 pãozinhos, enfim. Aí cada bolinha eu vou pegando e vou dando mais uma sovadinha bem de leve, né? Só mesmo pra misturar, tirar todo o ar que tem dentro dela. Aí eu vou misturando, apertando e formando a bolinha. Aí eu reservo, tá? Aí em seguida eu venho com o nosso recheio, ó, ficou bem trituradinho. Eu coloquei um pouco de orégano também pra dar um gostinho. Aí eu venho fazendo assim, eu pego a bolinha, abro em círculo. Aí eu venho juntando, eu coloco o recheio e venho juntando como se fosse uma meia lua. E daí eu coloco a parte que eu juntei pra baixo, tá? A parte que ficou a linhazinha juntada eu coloco pra baixo. E a parte que ficou lisinha eu coloco pra cima. E assim eu faço com todos os pãezinhos. Eu vou seguir nesse mesmo padrão. Daí eu completo, né, todos desse mesmo jeito. Eu faço um círculo, coloco o recheio, lembrando que o recheio é da sua preferência, tá? Aí eu venho fechando como se fosse uma meia lua, coloco a parte que eu juntei, né, a linhazinha pra baixo, e a parte que ficou lisa eu deixo pra cima, né? Aí eu faço isso com todos os pãezinhos. Depois, na forma, eu coloquei um pouco de farinha de trigo pra não grudar, né? E não queimar muito na hora que a gente for assar. Aí eles ficaram assim, eu vou deixar ele descansar novamente uns 20 a 30 minutos por aí, né? Eu deixo descansar pra poder crescer mais um pouco e assim o nosso salgado ficar bem mais fofinho, né? Aí agora eu venho com uma gema de ovo, eu pincelo, né? Coloco a gema em cima do pão e coloco um pouquinho de orégano. Essa parte é opcional, tá? Você pode colocar gergelim ou então o que você quiser. Aí eu levei pro forno, né? Ele já tava pré-aquecido, por uns 20 minutos ou até dourar.
no forno 180 graus, né? E eles ficaram assim, bem assadinhos. Teve uma parte que ficou mais moreninho que o outro, né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí eles ficaram assim. E essa massa, ela fica muito fofinha mesmo. É muito importante a gente sovar bem e deixar ele descansar essas 2 vezes, né? Pra poder ficar com a massa bem fofinha assim. Ó, a parte de baixo não ficou queimada, tá? Porque ela realmente fica assim moreninha. E assim, ela ficou por dentro, com um pãozinho bem fofinho e o recheio bem úmido, né? Por conta do queijo mussarela. E é isso. Então, agora aqui no primeiro sabor que eu vou fazer uma receita do leite ninho, né? De ninho com Nutella. Aí eu uso 1 litro de leite. Eu vou usar esse aqui da Betânia. É uma caixinha de creme de creme de leite, né? Esse da Piracanjuba. E uma caixinha também de leite condensado. E também eu vou usar o ninho, certo? Aí para uma receita, eu coloco 5, 6 colheres de leite ninho, tá? Que é uma receita grande, né? 1 litro de leite e tal. É por isso que eu coloco assim, essa quantidade de leite em pó. Também vou colocar 1 colher de liga neutra. Ó, tô usando dessa marca aqui do Porto. Eu paguei nela esse valor aqui, R$6. Aí eu vou colocar 1 colherzinha dessa. Aí eu só coloco tudo no liquidificador, né? E aí eu bato tudo e depois eu coloco no saquinho. Aí nessa parte eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Antes de preparar qualquer coisa, né, eu sempre gosto de passar o álcool em gel, esse daqui, ou álcool normal, né, é porque eu tenho esse daqui em gel. Aí eu gosto de dar sempre uma limpezinha antes de começar a trabalhar. Aqui já tá pronto, né, a receita. Aí eu sempre uso um copinho medidor e o funil, né, pra poder auxiliar, tá? Aí eu uso o copinho medidor e eu sempre coloco assim, ó, 100 ml da massa, né? Como a gente fez tudo de um sabor só, já tá saborizado, né? Então, aí eu coloco 100 ml e coloco no saquinho. E o saquinho que eu uso é esse aqui. Ele é 5 por 20. É 5 de largura, né? E 5 assim de comprimento. Aí eu coloco a Nutella dentro do saquinho. Aí eu coloco e venho espalhando, né? Assim, com o dedo mesmo. Em todo o saquinho, pra ficar assim, em toda a parte, né? Que o cliente for comer, vai ter a Nutella. Aí eu coloco assim. Aqui eu já tenho uns prontos, né? Porque como é a parte mais chatinha, né? Assim, mais demorada de fazer. Aí eu já faço. Aí eu guardo na vasilhinha. Assim, fechadinho, né? Pra ficar limpinho. E deixo na geladeira. Aí quando eu tenho um outro tempo, né? Eu faço a massa e depois eu só preencho, né? Coloco no saquinho, fecho e levo pra congelar. Então, eu terminei aqui. Ficou assim, todo rajadinho, né, com a Nutella. Aí, essa receita, ela me rendeu 16 desses aqui, né, de 100 gramas. E um pequenininho desse daqui. Aí, me renderam 16 unidades, tá? Uma receita dessa. Aí, quando eu fizer as outras coisas, eu também volto aqui pra mostrar pra vocês. You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand it can be scary, but you'll be safe in my
just kinda learn more. It's special, one of a kind, yeah. I know, together, if you let me be your girl, we'll take it by the world. Together we'll go high, we'll make the most of life. If you let me be your girl, I know you've been hurt before. Então, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu parei de gravar assim bem rápido, né? Eu acho que eu só fiz mostrar a parte das roupas e tal. Porque a Elisa, ela... Tá vendo? Ela tomou vacina e deu muita reação nela. Muita reação. Que foi, amor? Aí deu bastante reaçãozinha nela. Então eu fiquei com ela. Ela ficou malzinha assim uns 2, 3 dias. Então eu fiquei com ela, dei esse tempo pra ela, né? O cuidado dela. E eu não gravei nada, né? E então aí meio que ficou um pouco sem o fim, né, do vídeo. Mas a Elisa já tá melhor, graças a Deus. Eu vou começar aqui outro vídeo. Vou tentar gravar um pouco pra vocês da minha rotina, né, das vendas, as coisas, né. E é isso. Então, por isso que o vídeo terminou assim, meio sem nexo, né, sem o final do vídeo, né. Mas tudo bem, é assim mesmo. Quem é mãe entende, né, quem é mãe sabe que às vezes acontecem esses imprevistos, né? Então, é isso. Fiquem todos bem, que Deus os abençoe a todos e até um próximo vídeo. Tchau!